Boa tarde, meu nome é Ivan, sou professor de matemática. Estarei gravando aqui uma sequência de vídeos sobre equações polinomiais, né? Como resolve, quais são elas, qual o seu grau, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre a equação do segundo grau, que vocês já estão mais familiarizados, e depois eu vou estar gravando sobre a de terceiro grau, tudo bem? Então aqui ó, a gente tem uma equação polinomial de segundo grau, né? Por que de segundo grau? Porque a incógnita, né, que é o nosso x, o maior expoente que ela apresenta é o 2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que pode ser, tá, que essa equação tenha até duas raízes. E aí tem uma seguinte questão: essas raízes podem ser complexas ou não, tá? Ou, né, fazer parte aí do conjunto dos reais. Se ela for complexa, a gente tem certeza que ela vai vir em pares, tá joia? Em pares conjugado. Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso, tá joia? Depois da gente encontrar essas raízes, a gente pode reescrever esse polinômio de uma outra maneira, tá? Usando as relações de Viette, tá joia? Então eu vou encontrar as raízes e depois vou escrever dessa outra maneira aí para vocês verem como funciona. Por quê? Porque às vezes, né, no exercício não pede para encontrar as raízes, pede para mim encontrar esses coeficientes. E aí eu, utilizando das relações de Viette, eu já vou chegar aí com mais facilidade nesses coeficientes, sabendo que os coeficientes da equação polinomial têm relação com as raízes, tá? Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau, eu não sei se ela é um par conjugado, tá? Eu não sei se é são dois números complexos, tá joia? E também eu não sei se elas são inteiros. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou, né, no meu caso aqui, resolver pela equação de Bhaskara, tá? Mas depois, quando vocês verem a relação de Viette, vocês podem primeiro ir por esse caminho, tá? Se os números forem números inteiros, vai ser fácil vocês encontrarem pelas relações de Viette, tá joia? Então, relembrando aqui, a fórmula de Bhaskara é uma fórmula criada para resolver equações de segundo grau. O que é resolver equações de segundo grau? É encontrar as raízes desse número. O que são as raízes de uma equação, né, de segundo grau ou de qualquer grau? É o valor que o x pode assumir para que essa equação seja verdadeira. Ou seja, para que ela seja verdadeira, todo esse lado tem que ser zero. Então, existe uma fórmula fechada para resolver qualquer equação de segundo grau, chamada equação de Bhaskara, tá? Então, vamos lá. O que diz a fórmula de Bhaskara? Ela diz o seguinte: delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então aqui apareceu algumas letras. O que são essas letras aí? Essas letras são os coeficientes da equação, tá? Então o que são coeficientes? São os números, tá, que aparecem nessa equação. Se a gente voltar lá ao que são polinômios, um polinômio, né, é um conjunto de monômios que tem um número e uma letra, ou seja, uma parte literal. No nosso caso aqui, a parte literal é sempre x. E aí eu pergunto, qual é esse número que acompanha esse x? Então, se a gente olhar, ó, aqui, né, eu vou escrever uma equação aqui, ó. Ela é da fórmula, a equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c. Então, o número que está sozinho é o c, o número que acompanha o x é o b, e o número que acompanha o x ao quadrado é o a. Então, nessa nossa equação aqui, ó, eu tenho que o a é igual a 1, o b é igual a menos 1, tá? Porque tem um sinal negativo aqui, menos 1, e o c é 6. Então, eu vou resolver aqui essa continha, tá? Então, delta é igual a b ao quadrado, o b é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. Então, eu tenho aqui, delta é igual a menos 1 ao quadrado, que significa que é menos 1 vezes menos 1. Então, menos vezes menos, né? Menos e menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho mais 1,
menos tudo isso aqui. 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 vezes 6, 4 vezes 1, 4. 6 vezes 4, 24. Então, o que eu tenho aqui, né? Delta é igual, sinal do maior e subtrai, menos 23. Tá joia? Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho esse delta igual a menos 23. Então, o que vai acontecer com as minhas raízes? Né? Lá no nono ano, chegava aqui, eu falava assim, ó, não existe, né, a professora, porque não era o momento de trabalhar número complexo, falava assim, não existe raízes nos números reais, que era o conjunto dos números que estava sendo estudado naquela série. Mas agora, no terceiro ano do colegial, a gente já sabe, né, que delta igual a menos 23, a gente pode escrever esse menos 23 usando a raiz de menos 1, né? Onde a raiz de menos 1 é igual a i, e aí a gente escreve esse número complexo, tá joia? Então eu vou vir aqui, ó, e vou reescrever esse menos 23. Então, menos 23 eu posso escrever como menos 23 vezes menos 1, certo? Então, posso escrever esse número aqui dessa maneira, tá? E aí vai me ajudar a escrever a raiz agora quando eu for resolver o x. Então, eu tenho aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Tá? Então, vamos substituir aqui, ó, com os valores que eu já tenho. X é igual a menos b, o meu b é menos 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de menos 23, ou de 23 vezes menos 1. Tá? Ficou apertado aqui, mas depois eu jogo para lá. Dividido por 2 vezes 1, que é o meu A. Tá? Vou pegar isso aqui e vou resolver desse lado. Tá? Enquanto eu apago aqui, vocês podem ir tentando aí, ó, simplificar aquela continha ali. Tá? Aquela equaçãozinha. Vamos lá. Aí o que acontece ali? Eu tenho x, menos e menos mais, então mais 1, mais ou menos raiz de 23 e raiz de menos 1. Então, como é que eu posso escrever aquilo lá? Eu posso escrever como raiz de 23 vezes a raiz de menos 1. E isso aqui eu vou substituir por i, tá? Dividido por 2. Então, aqui eu vou ter duas raízes, e duas raízes complexas. Quando o x for mais e quando aqui for menos. Então, antes disso, eu vou separar esse 2 para os dois lados aqui, tá? Então, vai ficar meio aqui na frente e esse 2 aqui debaixo desse valor. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a meio, mais ou menos, raiz de 23 dividido por 2, vezes esse cara aqui substitui por i, vezes i. Ou posso deixar aqui o i juntinho com esse cara, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, dois valores para x. Vou pôr aqui um x para cá e um x para cá. O x1 eu vou ser quando é mais, então eu tenho meio, mais raiz de 23 sobre 2i. E o x2 igual a meio, menos raiz de 23 sobre 2i. Então, quando o professor fala o seguinte, se as raízes forem complexas, né, elas vão vir em pares. Isso significa exatamente isso aqui. Qual é a única diferença entre esses dois valores? Tá? Esse carinha aqui, ó, o sinal. Então, ou vai ser mais ou vai ser menos. Então, dentro de uma equação polinomial, tá joia? Sempre que houver uma raiz complexa, vai haver uma outra conjugada a ela. Então, sempre vai aparecer em pares. Vocês vão ver que quando a gente for resolver uma equação de terceiro grau,
Se aparecer uma complexa, necessariamente tem que existir uma outra também complexa, onde esse sinal vai ser trocado. Uma vai ser mais e outra vai ser menos. E esse outro número, professor, se existir a raiz, tá? Porque quando eu tenho uma equação de segundo grau, não necessariamente vai ter duas raízes. Pode ser que tenha uma, né? Porque uma eu sei que tem, porque toda equação polinomial, ela existe pelo menos uma solução, tá? E pelo menos pode ser que essa solução seja complexa, tá joia? Esse é o teorema fundamental da álgebra. Então eu sei que existe uma solução, pelo menos uma. Então pode ser uma, pode ser duas, né, no segundo grau, e no terceiro grau pode ser que haja até três, mas eu não tenho certeza, tá? Então por que eu fiz Bhaskara aqui? Porque, ó, começou com essa equação, e se eu fosse pegar o caminho, né, que eu falei lá das relações de Viette, eu não ia chegar a essas raízes, tá? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar que as relações de Viette funcionam, tá? Mesmo que os coeficientes sejam complexos. Então vocês guardem esse valor. No próximo vídeo eu vou estar resolvendo uma com valores inteiros e no terceiro vídeo eu vou estar mostrando que as relações de Viette funcionam aí tanto para números inteiros, racionais ou números complexos, tá joia? Então, até o próximo vídeo.